Beleza, galera? Tudo tranquilo? 7º ano, estamos de volta para fechar esse assunto de Idade Média, porque a gente vai entrar depois no que a gente chama de período da Idade Moderna ou História Moderna. Bem, a gente falou sobre Alta Idade Média, Baixa Idade Média, agora a gente vai falar principalmente, como que funcionava a cultura desse período. A primeira característica que a gente vai ver aqui da cultura medieval é o poder dessa instituição chamada igreja, uma instituição que durante um tempo, ela se transformou na única ligação entre esses povos, principalmente no período feudal, em que a geografia da Europa Ocidental era toda fragmentada em pequenos feudos, e o que unia alguns grupos eram as relações de vassalagem, mas era na verdade cada feudo autossuficiente, cada um se sustentava e se defendia. Depois a gente vai ter o período da Baixa Idade Média, em que isso vai, através das relações comerciais, das feiras que vão surgir, de todo o aparato da Baixa Idade Média, de todas as mudanças, esse mundo vai crescer muito mais as suas ligações e os seus caminhos. Bem, em cima disso, desde o período do fim, do declínio do Império Romano, o cristianismo crescia cada vez mais, a cristandade, não só agora convertendo os mais pobres, mas até os mais poderosos, das classes mais ricas. Então a gente vai ter aqui um período em que teocêntrico, em que teo, que significa Deus, o centro de tudo é Deus, como se tudo que você fosse ver na Terra, ou como tudo que acontecesse, estivesse totalmente direcionado por Deus, controlado por Deus, e que esse controle fosse obrigatório. Então, em cima disso, a gente vai ver como que a igreja ela vai traduzir isso para a realidade da sociedade daquela época. Primeiro, ela controlava a vida das pessoas desde o nascimento até o falecimento. Na verdade, certidão de nascimento era certidão de batismo. Por isso o termo daquela roupa que a criança nasce de recém-nascido, de pagãozinho. Por quê? Porque a criança só se transformava em um indivíduo de fato cristão a partir do batismo. Então, a partir dali, ele entrava nessa sociedade medieval. Antes disso, ele era considerado pagão. Bem, a gente tem aqui a primeira divisão que eles vão fazer, é a divisão dentro da igreja, divisão eclesiástica, do poder espiritual. Nós temos o clero regular, que regular vem de regras, eram aqueles que viviam dentro dos monastérios, os famosos monges. No budismo tem até as monjas, mas os monges, e as freiras também, que ficavam naqueles monastérios fechados, instituições que não tinham contato com o mundo externo, viviam uma vida totalmente cheia de regras para orar, para se alimentar, para regras de vida. E o clero secular, que é de séculos. Por quê? Porque as pessoas que conviviam com as outras pessoas cristãs, com a sociedade, as cidades, convivia com os servos, com os nobres. Esse era o clero secular. Tinha uma divisão também econômica, econômica e de cargos, que era o alto clero, que normalmente eram os mais, que tinham títulos de nobreza e que também eram mais ricos, era parte da igreja mais rica, o cardeal, o abade, o bispo, e você tinha o baixo clero, que normalmente eram os padres e as freiras, que também, gente, lembrando que a igreja ainda era muito do grupo mais rico, mas nesse grupo do baixo clero, você já vai ter aquelas pessoas que se transformam em freiras ou padres, que vêm de grupos mais economicamente mais inferiores, Bem, e a gente tem o poder temporal. Poder temporal vai falar do quê? Da estrutura que eles vão fazer do mundo externo. E aí você vê a primeira separação deles, eles consideram que o mundo tem dois grupos de cristãos. Os clérigos, que é a igreja que em si, que fala-se os cargos, de padre, freira, para cima, porque são aqueles que vivem para a igreja, vivem para Deus, e são os conhecedores das leis de Deus, são aqueles que estão ligados direto com Deus, E os leigos, que querem dizer os outros cristãos em comum,
que na verdade eram orientados por esses padres e que viviam a vida secular, só viviam momentos cristãos de fato quando estavam dentro da liturgia cristã. Desse termo, por exemplo, o leigo ele só sabia aquilo que ele era ensinado para ele. Então não havia essa questão de você pegar e ter uma Bíblia em casa para você ler, né? Até porque durante muito tempo a igreja conduzia essa leitura nas mãos só dos padres ou das outras pessoas acima deles na igreja. Então os leigos, quando a gente fala um termo assim, por exemplo, eu não sou muito leigo nisso, está querendo dizer que você tem um conhecimento raso, você não tem muito conhecimento sobre aquilo. Então por isso que esse termo é usado até hoje no dia a dia, né? Você viu aquilo, aquela construção, mas eu sou leigo sobre isso, não entendo muito bem se está correto. Então esse termo vem disso. Bem, outra coisa é o controle do comércio, em que eles vão criar o tal do preço justo, porque a igreja condenava a usura, né, o empréstimo a juros, a igreja condenava o enriquecimento, né? A igreja tinha toda uma orientação em cima disso. Então, tipo assim, para os burgueses, por exemplo, lá na Baixa Idade Média, isso vai ser um grande atrapalho, né? Que é a questão do preço justo, do controle, desse controle da igreja. E outro é a paz de Deus ou trégua de Deus. Havia alguns locais que a igreja proibia de ter conflitos, porque alegava que aqueles locais eram locais sagrados. A gente vai ter, por exemplo, muito famoso o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. E há outros caminhos também considerados caminhos santos. O cemitério é considerado terra santa, né? Porque os cemitérios, pelo menos na Idade Média, nesse período, eram tudo só cristãos que eram enterrados ali, né? Tanto o símbolo da cruz em todos esses cemitérios. E a trégua de Deus, porque muitas das vezes também eram considerados alguns momentos, né, que a igreja intervia, dizendo que essa trégua vinha da parte de Deus, ela conduzia, né, alguns conflitos e algumas situações. Por isso vocês vão ver tanto Clovis, né, o rei Franco dos Merovingios, como até Carlos Magno, sempre essas monarquias estarem ligadas também à igreja. A gente agora vai para as outras características desse período medieval.